Olá a todos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou o professor Roberto e mais uma vez estamos aqui para mais uma aulinha de arte, ok? Bom, a aula de hoje é a nossa aula 3 para o primeiro ano do ensino médio, ok? E basicamente o objetivo da aula é contextualizar e classificar historicamente e culturalmente a produção artística desenvolvida pela humanidade. O que nós vamos fazer aqui na aula de hoje, na verdade, é dar um parâmetro geral do que se estuda sobre a arte no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, ok? É importante vocês entenderem que isso daqui é um parâmetro geral. Ele vai servir para dar um contexto para vocês do que basicamente vocês vão conhecer. Eu nem poderia, na verdade, dizer que vocês vão conhecer, porque vocês já conheceram, né? O ensino médio, como eu havia falado para vocês, ele nada mais é que uma grande revisão. E um outro olhar, certo? Um olhar até um pouco mais maduro que você tem sobre esse conteúdo que já foi ensinado para vocês durante o ensino fundamental, ok? Então, a grande ideia aqui é a gente dar uma ideia geral, uma visão geral, na verdade, sobre o estudo de movimentos e períodos dentro da história da arte, dentro da perspectiva da história da arte. Então, nessa aula a gente vai dar uma ideia geral, entendeu? Uma visão geral sobre isso, e nas próximas aulas uma visão um pouco mais específica, ok? Dentro da classificação geral que nós temos da história da arte, a gente faz sempre um paralelo com a disciplina de história. Isso porque linearmente é mais fácil você entender, certo? Quando você tem essa comparação com a linha da história. É única, não é a única classificação que existe, na verdade, a gente vai ver mais adiante, entendeu? Tem outros jeitos, na verdade, de você fazer essa abordagem da perspectiva histórica da arte, em si da produção artística, mas essa é a mais comumente usada, certo? Então, se você for analisar todos os períodos artísticos, claro, a arte como fruto da produção humana, ela vai acabar refletindo, como havíamos falado anteriormente, o contexto geográfico, histórico, cultural, social, político, entendeu? Daquele determinado período, beleza? Então é assim, primeiro a gente começa, o que a gente vai ver que é muito mais acessível, vamos dizer assim, pra gente, é justamente a gente ver pelos períodos, né? Na pré-história, o período antigo, a gente vai ver até o período antigo, na verdade. Ok? A gente não vai ver a parte do período moderno, vamos dizer assim, que não tem a ver, na verdade, com o que a gente chama de arte moderna. Depois a gente vê isso daí, tá? Então, entenda que isso aqui é um apanhado geral. A nossa ideia é justamente a gente ter uma ideia geral sobre um determinado assunto. Se a gente for pegar cada especificidade, vai precisar de um ano inteiro, na verdade, para a gente dar aula sobre isso. E não é o nosso intuito, certo? Então, é apenas uma forma de você lembrar, de você revisar esse conteúdo que provavelmente você já teve durante o ensino fundamental, ok? Então, por exemplo, a arte na pré-história, ela é dividida, ela tem o que a gente chama de arte rupestre, por exemplo. A arte rupestre a gente chama basicamente todo o conjunto, porque é claro que você vai ter centenas e milhares de anos, certo? Podemos sim pegar as especificidades de cada um, podemos pegar cada um deles, sentar e ver cada período, porque cada período vai corresponder a uma parte muito grande da história. Dentro da arte rupestre ainda tem uma curiosidade que nem tudo é 100% certeza, né? Obviamente porque você vai ter esses registros, eles não são datados, eles vão precisar de, como posso dizer, eles vão precisar de muito mais, vamos dizer assim, do que achismos, né? Eles vão precisar de testes científicos, por exemplo, para você datar determinada coisa. E o resto é tudo formado, vamos dizer assim, um conjunto de informações por antropólogos, né, que presumem que, ok? Então é até curioso essa parte ser estudada dentro de arte, né? Muitas pessoas acreditam que, muitos pesquisadores dentro de arte acham que a parte da arte rupestre não estaria dentro de arte. Não é a nossa função aqui. Nossa função, na verdade, é ter uma visão abrangente, né, sobre cada um desses períodos. Então vamos lá, a arte rupestre, por exemplo, basicamente ela é dividida em duas partes, na arte paleolítica e neolítica, ok? Cada uma delas vai ter seus pontos específicos, vamos dizer assim. Você tem um período muito grande entre uma e outra, certo?
E de uma forma geral ela é conhecida como arte rupestre, como a gente vai ver aqui, entendeu? Para a gente não se apegar muito, não perder muito tempo. E daí você vai ter a arte no período antigo, que é dividida em arte mesopotâmica, que é a arte mesopotâmica antiga, egípcia, fenícia, e daí a antiguidade clássica, que a gente vai usar bastante isso lá para frente, que é a arte grega, romana, e por fim a arte paleocristã, que é a arte cristã primitiva. Ok? E o finalzinho, que é a arte no período medieval. Então a arte medieval, que a gente chama, ela é dividida em bizantina, românica e gótica, sendo que a bizantina e a gótica assim, são as mais, como posso dizer, mais populares, vamos dizer assim. Pouco se fala sobre a arte românica, mas dentro da arte você vai ver uma certa diferença, principalmente do ponto de vista religioso, certo? Porque depois, de um certo tempo, principalmente no início da era bizantina, na era paleocristã, na verdade, perdão, a religião se torna bastante relevante na produção artística, certo? Historicamente a gente sabe por quê, sendo que no período medieval a arte bizantina e gótica ela se tornam um pouco mais relevantes, ok? Bom, a arte no período pré-histórico, que a gente chama de arte rupestre, mais especificamente dentro do Paleolítico, um dos melhores exemplos que você vai ter vai ser na caverna de Lascaux, que data entre 13.000 e 15.000 a.C. Então veja que você tem uma diferença de praticamente 2.000 anos, certo? Justamente porque você não tem como calcular, na verdade, esse específico, né? Presume-se que. Então essa diferença é muito grande. Gostaria de chamar a atenção de vocês, né, para essa arte feita pelo homem primitivo, na verdade, justamente porque é aí que existe essa diferença, basicamente, entre arte como expressão e como linguagem. Então, uma das coisas que eu acho interessante nós pensarmos é justamente assim: o homem primitivo, né, o intuito, né, essa função, a gente vai ver depois na construção dos nossos mapas mentais, mas o homem primitivo, qual que era o intuito que ele tinha, na verdade? Ao fazer esses desenhos? Era a questão da representação, era o início da linguagem, era uma forma de se expressar. Quais elementos ele acaba usando, certo? Que elementos visuais ele acaba usando? Linha, cor, certo? Enfim. No período neolítico vocês têm as primeiras construções aqui, Stonehenge na Inglaterra, em aproximadamente 5.000 a.C., ok? Existe bastante curiosidade sobre essas construções, dada a sua função, ok? Então por isso que a gente estudou lá no início, né, eu falei nas primeiras aulas, justamente a gente pensar, né, para que servia aquilo. Então é interessante, claro que nem sempre vai ser 100%, a gente não vai acertar 100%. Isso faz parte, entendeu? Por isso que a gente estuda, né, justamente para a gente ter essa ideia, né? Provavelmente a função que você tinha daquela determinada construção ou daquela manifestação artística, seja ela como linguagem, seja como forma de expressão, entendeu? O que a gente não pode é simplesmente deixar por existir, entendeu? Tem que buscar esses significados. Então, aqui um exemplo de arte dentro do Neolítico. Okay? A arte mesopotâmica, né, esse período, né, de hegemonia da civilização mesopotâmica, ela se dá entre 2000 a 539 a.C. Nessa região eu coloquei mapas porque eu acho interessante, eu adoro mapas, na verdade. É interessante a gente entender geograficamente como se deu, ok? Aqui a gente vê no portal de Ishtar, na Babilônia, que é o atual Iraque, esse detalhe desse leão, entendeu? A arte mesopotâmica é bastante curiosa, na verdade, porque se for considerar, ela é uma arte, como posso dizer, ela é teocêntrica, né? E você vai ter vários... ela não é monoteísta, vamos dizer assim, ela é politeísta. E você vai notar que cada construção ela vai ter dentro da sua representação uma certa especificidade para essa orientação mais religiosa, certo? Bastante interessante. A egípcia antiga, certo? A egípcia antiga também, quando a gente vai estudar sobre a arte egípcia, desculpa,
você vai ver que ela tem um largo período, vamos dizer assim, ela coexistiu com outras civilizações antigas, mas o estudo dela, ela vai compreender cada parte dessa arte, ela tem a sua especificidade, né? Algo específico que torna característico daquele determinado tempo, certo? Então, todo esse período que está essa parte que existe, né, em volta do Nilo e a parte em amarelo, vamos dizer assim, vai representar uma parte dessa, em determinado tempo, vamos dizer assim, da região do Antigo Egito, ok? Então a máscara mortuária de Tutankhamon, que data aproximadamente de 1323 a.C., é bem famosa essa história, né? A arte egípcia ela tem bastante, também, né, é uma arte, vamos dizer assim, voltada à questão religiosa, né, principalmente a religião voltada ao politeísmo, né, aos vários deuses, e ela tinha como posso dizer, uma relação com a morte muito forte, né, também bastante interessante. Aqui a gente vê, né, é um papiro de Runefé, né, de 1285 a.C., que está no Museu do Britânico, em Londres, está cortadinho ali. Mas você vê, eu coloquei esse slide porque eu acho interessante você dar uma olhada, vocês perceberem, né, lembrarem, na verdade, né, a lei da frontalidade, a lei áulica também, né, que é a representação das figuras conforme a importância que ela tinha, a lei da frontalidade, né, que acaba desenhando essa parte do torso de frente, né, e os membros superiores e inferiores de lado. Você tem essas representações dos deuses, né, antroposomórficas, né, que são o corpo de homem, cabeça de animal, é bastante interessante, certo? E esses papiros, né, vamos dizer assim, que o mais próximo que a gente pode chegar é um papel da antiguidade, né, que é bastante interessante porque essas pinturas detalhadamente estão representadas. Eu adoraria falar bastante sobre a arte egípcia, eu vou ter a oportunidade talvez, né, mas quanto ao espaço compositivo, né, a divisão, você não vai ter um fundo, vamos dizer assim, o desenho, né, essa relação entre figura e fundo que a gente põe, mas da mesma forma vai ter essas representações junto com as escritas, os hieróglifos, que são bastante interessantes. A arte fenícia, eu coloquei bastante pouco detalhe só porque justamente no canto direito do mapa que você vai ter, né, a boa parte da civilização fenícia que manteve contato ali no mar Mediterrâneo, né, com outras nações, um intenso comércio, vamos dizer assim, ok? A esfinge fenícia, você vê que existe essa relação, né, com essas figuras, entre aspas, mitológicas, né? Então essa é feita de osso, entalhado a osso, na verdade, aproximadamente no século IV a.C. Aí a gente começa a lembrar, uma parte que o povo é muito mais fácil, né, lembrar, vamos dizer assim, que é justamente a arte grega antiga. Ok? A arte grega antiga, ela também, da mesma maneira, ela vai ter né, vários períodos, vamos dizer assim, dentro da cultura grega antiga, né? Que ela vai surgir, ela vai ser predominante durante uma determinada época, né? Centenas de anos vão se passando, vamos dizer assim, caracterizando cada período. Nossa função, por enquanto, não é sermos mestres dentro da história da arte, mas para a gente ter uma ideia antiga. Uma ideia mais geral, vamos dizer assim, sobre a cultura grega. A cultura grega ela foi bastante importante, todos nós sabemos, né, por vários fatores dentro da ciência, da filosofia, da medicina, da matemática, enfim. A cultura clássica, como a gente chama a cultura greco-romana, ela vai acabar por inspirar várias profundas modificações no que nós entendemos como a nossa sociedade, até mesmo a organização da sociedade, e em outros períodos também, quando a gente vai ver lá no Renascimento, né, o classicismo e tudo mais. Ok? Como exemplo, eu coloquei a arte grega, ela vai ter várias características, vamos dizer assim, bastante pontuais dentro da arte, né, principalmente no estudo da estética, que é justamente o campo que vai estudar essa parte ligada ao belo, né, a existência do belo, a gente vai usar bastante isso
né? Essa palavra é usada ao belo, a ausência ou presença dele, né? E ou para se retratar justamente sobre a aparência das coisas. Então essa é uma das esculturas mais famosas que existe, que é a Vitória de Samothrace, né? As esculturas gregas, ao contrário que alguns alunos conversam comigo, elas não eram feitas sem braço e sem cabeça. Isso aconteceu conforme, né, o tempo foi passando, né? Tem esculturas que ficavam em lugares públicos, a gente vai ter invasões bárbaras, a gente vai ter uma invasão por um lado, a revolução do outro, que acaba por destruir, infelizmente, essas esculturas. Mas é um bom exemplo, vamos dizer assim, pensar, né, em várias tanto nos aspectos que envolvem a produção da peça, quanto na parte estética por si só. Né? Por exemplo, você vê uma peça como essa, pensar que ela foi feita de mármore, né? Um detalhamento que você vai ter do tecido, da proporção da figura, certo? A outra é mesmo simbólico, né? O que ela significa, o que ela representa, né? Ela vai seguir uma figura mitológica, ela está sendo uma metáfora, vamos dizer assim, né? Então é bem interessante a gente ter esse olhar um pouco mais, tentar ter um olhar um pouco mais complexo, né, sobre essas figuras. Claro que eu não estou pedindo para vocês ficarem o dia inteiro pensando nela, né? Mas pelo menos fazer essa relação, mesmo que ela seja superficial de início, né? Ela tem que existir, essa relação. Então, por exemplo, vamos pegar mais uma figura aqui. O Parthenon em Atenas, certo? Então você tem uma construção basicamente feita de colunas, a gente vai ver depois, né, as ordens gregas, acho que está ali junto no nosso slide. Então ele vai ter uma série de características, vamos dizer, né? Essa verticalidade, apesar de ser uma construção e ela ter, né, como peso, se considerar as construções da época, essa verticalidade, né, o fato dele não ter a parede fechada, então tudo isso conta para o jeito como nós nos aproximamos desse objeto artístico, né? No caso aqui na parte de arquitetônica. Eles buscavam sempre, né, essas culturas clássicas, vamos dizer assim, tanto a cultura grega como romana, ela busca uma perfeição, né, na sua representação bastante forte, né, um equilíbrio. Eles buscam essa perfeição, vamos dizer assim, justamente esse equilíbrio, essa graça, essa harmonia que, vamos dizer, impera sobre essas construções, sobre as esculturas e até certo ponto nessas pinturas, justamente tentando representar através dessa arte a sociedade, certo? O que buscavam eles como sociedade. As ordens aqui, né, as famosas ordens das colunas, né, como parte, só para deixar claro, né, para vocês, essas ordens elas não apareceram unidas, né, elas foram dadas à evolução da arquitetura grega, né, a coríntia, a jônica. Muitos de vocês aprenderam isso daí, ainda lembram, né, tem alguns alunos meus que quando eu falava sobre esse assunto ainda lembravam disso daí, dessa parte das construções. E ela acabava evoluindo por causa disso, né? Justamente por causa do tamanho da coluna, aquilo que ela representava, né? Quanto maior essa coluna, então é como se fosse uma evolução, como se fosse não, é a evolução da arquitetura, certo? Dos materiais, enfim, de como eles são usados dentro da própria cultura dela e a função que existe, né? Principalmente da arquitetura das construções, né? As construções não são só feitas para bonito, elas têm uma determinada função. Então você vai ver funções religiosas, por exemplo, políticas, né, que você tinha no início da construção dos prédios com função política, que depois vocês vão ver na verdade dentro da arte românica isso toma um sentido completamente diferente. A ânfora grega, na verdade isso não seria uma ânfora, mas sim um jarro para vinho, né? Que não tem muito como falar da cultura grega sem falar desses famosos vasos, né? Essas ânforas, na verdade, com as figuras pretas e fundo laranja, ou ao contrário, né? O fundo preto e as figuras laranjas, que ela acaba sendo persistindo dentro da cultura românica também,
né? A cultura romana ela tem muito da cultura grega justamente porque, na verdade, você vai notar em cada uma das, se for pensar na história antiga, na verdade, os povos eles vão se influenciar culturalmente, né? Vão se mesclar, claro, cada um vai ter a sua característica própria, mas eles acabam sofrendo influência. Então, tem muitos historiadores que consideram, por exemplo, a cultura grega uma influência, não estou dizendo que é 100%, mas pelo menos uma parte sua é uma influência da cultura egípcia. Certo? Da mesma maneira, a cultura romana vai sofrer influência dentro da cultura grega. Mesmo porque sabemos que politicamente isso aconteceu direto, na verdade, com a cultura romana, pois se não um dos maiores, na verdade, impérios que a humanidade já viu. Ok? Então, curioso dessas figuras que você vai ter sempre uma representação voltada para a questão mitológica, a questão dos heróis, né? A figura é muito importante, certo? Mas vamos falar especificamente disso mais lá para frente. Ok? A arte no período antigo, que a gente chama de antiguidade clássica, na arte romana, ok? Então, novamente um mapa indicando ali, né? Justamente é o período, ali eu dividi pelo período, na verdade, que é o diferente na monarquia, a república e o império, que imagine que o Império Romano foi tão vasto e ele esteve tão presente durante tanto tempo, né, que ele viu essas transformações, o período onde era uma monarquia, onde virou uma república e um império, né? Então toda essa parte colorida mostrada no mapa ali, ele vai representar até onde abrangeu o Império Romano. Culturalmente ele foi bastante importante, certo? Bastante, na verdade por vários, né? Vários campos a cultura romana foi bastante importante. Uma curiosidade é que durante muito tempo eles tiveram muitos problemas com essas regiões dominadas por conta da sua própria cultura, da sua própria religião, né? Muitas dessas regiões elas eram politeístas e tinham deuses diferentes, vamos dizer assim. Curiosamente, durante muito tempo isso foi algo abafado pela cultura romana, mas depois foi algo aberto, justamente temendo a rebelião das pessoas, certo? Falaremos disso mais adiante, ok? Então, o grande afresco da Vila dos Mistérios em Roma, né? Essa Vila dos Mistérios, elas possui, na verdade, os banhos, né? Os banhos públicos, que era como se fosse a melhor maneira, na verdade, que as pessoas tinham, né? De se encontrarem, né? Tipo, era vamos dizer assim, um maneirismo social, ok? Então você tinha esses banhos públicos, então era uma coisa normal, vamos dizer assim, eles sentarem e tomarem banho, com esses banhos aqui. Então aqui esse afresco, né, ele em toda a Vila dos Mistérios, na verdade, você vai ter, eu acabei de lembrar que eu esqueci de colocar os aquedutos, acho, romanos, né? Porque os romanos eles surpreenderam de várias formas, né? Eles eram um povo extremamente belicoso e, portanto, muito prático em suas construções, né? Eles revolucionaram a parte arquitetônica, a parte urbanista das cidades é bastante forte, né? Então esses banhos todos eles eram feitos, né? Era um banho, vamos dizer assim, público, basicamente, né? O happy hour da época lá era o povo sentar e tomar banho. Então, vocês tinham esses painéis, vamos dizer assim, né? Muitos com motivos heróicos, algumas representações mais descontraídas, vamos dizer assim, ou coisa parecida. Aqui a coluna de Trajano, né? É uma coluna muito interessante que existe dentro de Roma, né? Na cidade de Roma, Itália. Então, ela é grande, extremamente grande, né? Inteirinha decorada, demorou ali de século 113, não, ano 113 depois de Cristo, né? Demorou bastante tempo para ser feita, na verdade, essa coluna, porque ela é toda em pedra e toda detalhada, certo? Se não me engano, ela tem uns 12 metros, estaria errado, não lembro, certo? Mas ela inteira vai contar batalhas, grandes feitos. A sociedade romana tinha bastante disso, quanto às representações das figuras humanas, né? Isso era bastante importante. Deixa eu ver se está aqui, né?
quando você tem essas representações, porque dentro da cultura clássica, né, principalmente da cultura romana, era muito importante, era muito comum, vamos dizer assim, essas representações da pessoa em si, certo? Alguns acreditam que, apesar de serem de origem politeísta, é, de origem não, vamos dizer assim, a produção, desculpa, a questão cultural era politeísta, eles eram é, era uma sociedade muito voltada a essa questão do próprio ser humano, certo? Da figura do ser humano como centro da sociedade. Se você tinha religião, entendeu? Mas era importante essa dignificação do ser humano, entenderam? É uma cultura praticamente antropocentrista. Então você tinha essa representação das pessoas com muito cuidado. Então esse busto, por exemplo, que foi feito em bronze, os olhos são feitos de ossos, se eu não me engano. Ele seja até um pouco assustador, né? Justamente por conta disso, pelo jeito como ele é representado. E muitos acreditam que dentro da cultura romana é que se reforçou essa questão desses moldes, inclusive, do próprio rosto, né? Estava lendo uma aula de um professor da USP que estava falando justamente sobre essa representação de tentar ser o mais fidedigno possível àquela pessoa, né? Àquela representação. Então isso é bastante interessante, é um traço bastante interessante, né? De uma sociedade que tenta essa questão da representação. Detalhes, uma aula mais específica talvez não converse. Então a estátua, por exemplo, do Imperador Augusto, né? Feita de mármore, você vê o nível de detalhamento, ele realmente vai exemplificar uma cultura que está voltada a esse preciosismo, vamos dizer assim, principalmente na representação do ser humano. Okay? A arte no período paleocristã, aqui eu coloquei, se não me engano, só um dos exemplos, né, que é o do Bom Pastor, que funciona basicamente assim. Quando você teve, dentro da cultura romana, vamos dizer assim, o início, né, do que a gente chama... Quando a gente diz início do cristianismo, por favor, não entendo que o cristianismo não existia antes. Né? Vamos dizer assim, quando se tornou popular, um motivo bastante óbvio, na verdade, você teve cada vez a crescente de cristãos, da existência de cristãos. Acontece que, como nós sabemos historicamente, essa perseguição contra o povo cristão, ela se deu pelo povo romano, justamente tentando, vamos dizer assim, que oprimir o crescimento de algo que eles não poderiam lidar, né, do grande profeta, enfim. Começaram essas primeiras manifestações desses povos, desse povo cristão, nas catacumbas, justamente porque eram lugares escondidos. Então, como o cristianismo chegou a ser proibido dentro de Roma e fora de Roma também, em alguns lugares, onde pegava, né, o Império Romano durante boa parte do tempo, essas representações que se tornam notórias justamente por serem, né, representações do próprio povo cristão. Então, o Bom Pastor é uma boa representação, um bom exemplo, vamos dizer assim, deles, né, que são feitos nas catacumbas. Então, catacumbas, imagine que são uma série de corredores por baixo da terra, ok? Onde existiam sarcófagos, né, que eram justamente onde eram enterrados cristãos. Alguma parte dos romanos eram cremados e alguma parte eles eram enterrados. Obviamente que isso não existia, né? Existia inclusive na época um fato bastante curioso, historicamente falando, na verdade, que eles tentavam eliminar esses enterros justamente com medo de contaminação dos lençóis freáticos, olha só. Certo? Então, dentro dessas catacumbas eram enterrados os primeiros cristãos. E possuem várias representações, né, da própria religião. No caso, o Bom Pastor é justamente, né, essa figura metafórica do pastor que arrisca praticamente todo o rebanho em nome da ovelha, a cabra, ou enfim, desgarrada, né? Então fala bastante, é muito interessante essa parte da cultura paleocristã, porque ela vai falar bastante através do simbólico, né? Através do metafórico. É bem interessante, bastante curioso, na verdade, vocês terem uma ideia sobre isso, ok? Então a gente chega na
parte final, na verdade, que é o que a gente chama na arte no período medieval, né? Na verdade, a gente já, só para ter uma ideia mais geral, na verdade, sobre isso, começa porque nós entendemos da arte bizantina, que já é o período onde a gente compreende, todo o período que vai compreender basicamente, quando você tem uma popularização do cristianismo, enfim, você vai ver a queda do Império Romano, do Ocidente, o surgimento do Império Romano do Oriente, e você vai ter a conversão, né, ao cristianismo. Você vai ter esse período chamado de arte bizantina. A arte bizantina também é bastante complexa, na verdade, porque ela vai ter várias mudanças, e dentro da Europa ela vai assumir, vamos dizer assim, até meados do próprio início do Renascimento, vamos dizer assim, existiam épocas, quando a gente fala da arte, principalmente lugares, vamos dizer assim, que ainda consideravam essa produção artística caracterizada como arte bizantina, ok? Então é bastante curioso, na verdade, saber como eu coloquei ali no mapa para vocês, né, saber como que se deu isso daí. Então, um período muito largo de tempo que a gente tenta, para ter um compreendimento total, né, meio geral, a gente vai ter, vai ver dessa maneira, ok? Bom, talvez o que seja mais icônico, né, que a gente pense quando vai falar sobre a arte bizantina seja os mosaicos, né? Então o mosaico, na verdade, ele já existia, a técnica do mosaico, ele se torna mais popular, vamos dizer assim, durante esse Império Bizantino, né? O que, assim, ele acaba sendo caracterizado, o Império Bizantino, quando se pensa em arte bizantina, todo mundo pensa em mosaico. Não seria 100% correto, mas é bom, pelo menos, a gente ter essa referência, né? O mosaico, ele foi usado, na verdade, durante toda a história da humanidade. A arte romana, por exemplo, se usou bastante a questão do mosaico. Talvez não com esse brilhantismo, né, que a gente acaba vendo dentro da arte bizantina. Porque aí você vai ter as grandes representações, né, aqui do imperador Justiniano, na Basílica de São Vitório em Ravenna, Itália, né, e a sua retinue. Essa representação é altamente simbólica. Então, caso não ia perceber, talvez não tenha colocado o detalhe ali, mas são pedaços que você vai ter de pedras, né, e depois de vidro, que eles são colocados lado a lado até formar essa figura. Esse painel é grande, certo? Então, e você vai ter toda uma escolha simbólica, principalmente levada à questão da cor, né? É bem curioso, assim, se você olhar bem para a representação da cor, por exemplo, né, o céu em dourado, você já vai ver uma questão simbólica bastante importante, que era justamente essa questão da representação, né, do sagrado ou coisa parecida. Ok? Aqui da Hagia Sofia, né, catedral em Istambul, na Turquia. Muito interessante a história, se vocês puderem ir atrás da Hagia Sofia, é bem interessante, assim. Ela sofreu várias modificações, tanto físicas quanto na questão do simbólico dela, né, da relevância dentro da religião, certo? Dê uma boa olhada que vocês vão ver que é bem interessante, né? A própria construção, na verdade, né? A arte românica, como eu disse para vocês, por que ela é chamada de românica? Porque ela ainda vai ter resquícios da questão da arte romana, mas é uma adequação principalmente na construção dentro da arquitetura religiosa, né? Então, porque antigamente, imagine que quando você teve toda essa conversão para o cristianismo, não existiam prédios específicos para se exercitar essa religião, então é usados os prédios antigos romanos. Essas primeiras construções, entendeu, são colocadas porque elas têm características da arquitetura romana muito forte, né? Daí vem a questão românica, ok? E da arte gótica, tendo como, por exemplo, né, a Catedral de Notre Dame, que infelizmente no ano passado teve aquele incêndio terrível, certo? Mas o gótico é curioso, bastante curioso, né? Os alunos acabam gostando bastante, principalmente que ela vai ter, né, uma arquitetura. Esse nome foi colocado posteriormente, né, a arte gótica, justamente por ser uma arte considerada bárbara. Isso a gente está falando posteriormente, dado ao Renascimento, né, que é considerado uma arte grotesca. Pense,
mesmo sabendo que uma arte seja de detalhes, né, seja sendo sendo de uma característica bastante rebuscada, né, para a época, vamos dizer assim, ok? É de lá que vemos, por exemplo, a presença dessas gárgulas, né, que são essas figuras que têm diversos significados, né, existem dentro da própria religiosidade, né, se tinha essa questão simbólica da o mal representado para fora, a casa do Senhor, enfim. E as rosáceas, né, tá errado ali a, o título não, a legenda ali, entendeu? Que são esses vitrais feitos, né, por vidro colorido recortado que tinham uma função mais do que decorativa, até simbólica dentro da própria igreja, né? Então é importante a gente sempre buscar isso, né? Nunca as coisas são simplesmente porque são, ou pelo menos nem sempre são assim, ok? E eu resolvi colocar, né, essa parte da iluminura, porque eu acho bastante interessante, porque a gente vive um período, a gente vai ver, por exemplo, lá no início do Renascimento, fim da Era Medieval, início do Renascimento, o início da imprensa, certo? De Gutenberg, por exemplo, que justamente vai revolucionar o mundo das publicações. Essas iluminuras, né, basicamente, bem geralzão, né, o que eu vou dizer, mas basicamente ela tem são essas ilustrações que você tem, né, nessas, não vou dizer publicações, esses livros, vamos dizer assim. Então ele era todo desenhado, ok? Nessas primeiras letras você desenhava, né, você decorava, todos eles eram escritos à mão. Nesse período, na verdade, tem gente que já considera antes, os iluminuras já eram feitos antes, né? Mas elas se tornam mais popular dentro dessa na era medieval inteira são feitos iluminuras, isso que eu quero dizer. Mas acaba se tornando assim mais relevante dentro desse período conhecido como período gótico. Ok? Bom, vou mostrar rapidamente para vocês aqui como que seria o mapa mental, certo? Da parte da arte rupestre, que é o primeiro assunto que a gente vai ver. Não quero que vocês fiquem presos nisso, na verdade, por isso que eu gostaria que vocês dessem uma boa olhada nesse esquema aqui, que a gente vai fazer um exercício. Vou pedir para vocês tentarem fazer um exercício para mim lá para a nossa própria próxima aula. Vocês vão tentar fazer esse esquema aqui virado a esse, eu sei. Não me olha com essa cara, eu sei que parece ser difícil, mas eu quero que vocês tentem pegar e preencher. Vamos fazer então, vamos fazer da arte rupestre mesmo. Eu vou fazer com vocês na próxima aula, mas eu quero que vocês tentem pegar esse modelo, vamos dizer assim, de mapa mental e tentem fazer em casa. É bastante simples, na verdade. Ok? Eu sei que muitos de vocês vão acabar fazendo uma colinha, mas por enquanto não tem problema. Eu só peço para vocês tentarem fazer justamente com essa estrutura, porque a gente vai usar bastante o mapa mental. Ele não parece muito legal de início, mas eu digo para vocês que vale a pena. Certo? Que é uma espécie não, é uma organização da que a gente tem, da forma que a gente tem que pensar. Ok? Bom, vamos pensar num quiz aqui, todo mundo comigo, certo? A arte no período paleolítico é a mais antiga que se tem conhecimento, pode-se dizer que é a gênese da história da arte. Ou B, uma arte que utiliza linguagens integradas como vídeo, arte, dança, música e teatro. Pensem na função dela. Certo? Para que serve a arte nessa época para a humanidade? Ok? A arte da Mesopotâmia apresentava em geral a. Produções confeccionadas para a decoração de templos e túmulos, e poucos exemplares sobreviveram à ação do tempo. Ou B. Produções confeccionadas para a decoração de casas e castelos. Ok? Essas são perguntas, é um quiz assim, vocês têm liberdade para vocês pesquisarem. Claro que, como eu disse para vocês, nosso objetivo nessa aula foi ter uma ideia geral, basicamente, do que a gente vai estudar, certo? Mas isso não impede que vocês vão atrás do conhecimento específico, que nós vamos ver mais adiante. Ok? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham... Espero que vocês tenham se divertido, pelo menos um pouco.
Gostaria muito que vocês tentassem prestar atenção nessas construções do próprio material, entendeu? É bastante importante. Vocês em poucos minutos, vocês... voltou. Em poucos minutos vocês já conseguem resolver esse quiz ou o mapa mental. O mental existe um pouquinho mais de tempo, mas dá para fazer rapidinho. A gente vai corrigir, claro, não vou deixar vocês sozinhos nessa, só para vocês terem uma ideia de como funciona. Mas eu preciso que vocês vão atrás, vão na pesquisa lá. Por exemplo, vamos tentar fazer da arte rupestre, então, esse mapa mental. Então coloca de título, arte rupestre, onde aconteceu, quando aconteceu, quais são as características dessa arte, que tipos de materiais eles usavam, quais são as principais manifestações artísticas dessa, os obras e artistas talvez não, mas falei, não era para falar. Enfim, que contexto histórico que apareceu, quais eram os temas dessa arte e qual que é a função dela para a humanidade, entendeu? Ou seja, para que serviria ela. Então, dê uma boa olhada nisso daí. Eu prometo que na próxima aula a gente já começa, se der tudo certo, a gente começa corrigindo, ou no final da aula ou no começo eu corrijo junto com vocês. Ok? Então, muito obrigado e até a próxima aula.